Aqui no meu canal a gente fala que o conhecimento é a base de tudo, o conhecimento especializado é a base de tudo para que você construa, né, o seu sonho, para que você construa o seu negócio, para que você empreenda, né, para que você faça algo que realmente mude a sua vida. Mas a história conta aqui, né, para você que já ouviu falar em Thomas Edison, em Einstein, né, em Henry Ford, que foram grandes pessoas, né, muito inteligentes, né, sábias, que conseguiram encontrar, né, se encontrar dentro de uma profissão, conseguiram se encontrar dentro da realização do seu sonho, conseguiram realizar. E muitas dessas pessoas, né, que eu falei, elas acabaram ficando ricas, às vezes com uma ideia, né, com uma ideia, e essa ideia a pessoa, eles pegaram essa ideia e a partir dessa ideia eles começaram a trabalhar, se especializar naquilo, começaram a tentar entender, ter conhecimento de outras coisas para que eles pudessem, né, fazer o necessário para que aquele, né, aquele objetivo deles acontecesse. Não estudo convencional, não aquele estudo de ir à escola estudar. Muitos deles a gente sabe hoje em dia, né, que o Henry Ford, né, que considerado um dos homens mais ricos, né, da época dele, quando ele inventou o carro. Por quê? Porque ele não tinha muito estudo, ele foi até essa série, mas ele tinha uma extrema vontade, né, de construir, né, esse carro, aquela ideia fascinada, ele fascinado por essa ideia, por fazer a construção do primeiro carro, de fazer o carro funcionar, um carro, né, elétrico, com uma eletricidade ali, fazer com que o carro funcionasse. Então, ele conseguiu, através, né, de muitos anos e muitos erros, né, não só de acerto, mas muitos erros, ele descobriu, né, as coisas que ele não deveria fazer para que seu negócio funcionasse, né. Ele foi um cara, né, que ele foi, depois já que ele já era reconhecido, já tinha, né, o carro dele já tinha sido reconhecido, ele já estava rico, ele já tinha muito dinheiro, durante a Primeira Guerra Mundial, ele era um pacifista, ele acreditava na paz, né? Que as pessoas não deveriam, né? Que deveriam, como é que é? Ele era uma das pessoas em que ele acreditava que o bem maior das pessoas seria a vida, né? A paz, né? A paz mundial, né? Que as pessoas não saíssem, né? Em busca da guerra, que muitas pessoas naquela época, muitas pessoas elas acreditavam que a única forma, né? A única forma seria a guerra de conseguir controlar as coisas. Mas normalmente, né? Hoje em dia, né? Os países ainda tem alguns países em guerra, mas a gente sabe que tem alguns países que eles preferem a paz, né? Que eles não querem entrar em guerra, que eles não querem. Alguns países parece que a necessidade deles é maior, né? De alguns presidentes, então para eles tanto faz, né? A quantidade de pessoa que morreu ou que vai morrer, então parece que eles, né? Alguns líderes acreditam, né? Que vidas valem, né? Valem para que seus objetivos sejam alcançados. Mas, então, falando sobre Henry Ford, ele era um pacifista. E um jornal escreveu a respeito, né? A respeito dele, né? Do que ele fazia. E ele resolveu, né? Acionar a justiça e processar o jornal, né? Processar o jornalista também por coisas que falava a respeito dele, né? Que ele era um pacifista ignorante, né? Então, Henry Ford, né? Que era uma pessoa, né? Que tinha um pouco de poder na época, ele entrou na justiça para que colocar aquele jornal e aquele, né? O jornalista, né? Que chamou ele de ignorante, ser processado por injúria, né? Porque ele não era uma pessoa, né, ignorante, ele era uma pessoa muito inteligente, mas a inteligência não significa que você, para ser inteligente, você não precisa ter estudo. Isso ele provou quando ele foi na corte, né? Lá na corte, e o advogado começou a fazer várias perguntas a respeito de conhecimento geral, de quantas pessoas haviam morrido na guerra, fazer perguntas sobre conhecimento, coisa que o Henry Ford ele tinha estudado até o 6º ano. E a respeito da guerra, ele falou, né,
que ele sabia exatamente, né, que ele não sabia exatamente quantos soldados, né, tinham morrido ou quantos soldados tinham ido à guerra, mas ele sabia que tinha voltado bem menos, né, que muitos soldados haviam morrido e que isso não precisava ele ver, né, ele ter estudo para ele saber que isso estava acontecendo. E na realidade, a gente não precisa ter estudo para saber as coisas que acontecem à nossa volta, para saber as coisas que acontecem no mundo. Você precisa apenas ter um pouco, né, de atenção às coisas que estão acontecendo e você está, né, prestando atenção no que aconteceu, né? O que houve naquela época, né? Ou o que estava acontecendo naquele momento, que era o que estava acontecendo naquele momento. Aí então, né? Claro que o advogado tinha chamado ele de ignorante, que ele era um ignorante, que ele não sabia de nada, e dando essa resposta, ele mostrou, né? E ele falou que ele não precisava ter estudo para saber o que tinha acontecido. Apenas ele perguntasse para algum dos seus, que naquela época ele já era um homem rico, e ele falou que ele poderia apertar qualquer botão da mesa dele e ele saberia notícia de qualquer lugar ou de coisas que tinham acontecido. Ele não precisaria ter o conhecimento se outras pessoas tinha o conhecimento, ele poderia ter a resposta de outras pessoas, né? E muitas vezes na nossa vida é isso. Você não precisa necessariamente, quando você quer fazer alguma coisa, você não precisa necessariamente você ter o conhecimento, mas você conhecer uma pessoa que tem aquele conhecimento que possa te ajudar e que possa, né, te informar das coisas que você não sabe. Quando a gente fala aqui no meu canal em conhecimento, a gente sabe que muitas vezes você quebra o negócio, quer fazer, né? Quer empreender ou quer realizar um sonho e você às vezes não tem conhecimento a respeito daquilo. Muitas vezes o seu sonho é fazer uma faculdade, é estudar porque você gosta, porque você acha que você vai alcançar os seus objetivos. Não, nem que todas as pessoas, né, que fizeram faculdades conseguiram alcançar seus objetivos, conseguiram ter realmente o que elas queriam. Muitas das pessoas hoje em dia a gente sabe, né, que muitas pessoas elas fazem faculdade e acabam às vezes trabalhando, né, em lugares bem diferentes do quais elas sonharam, né? Acabam muitas vezes até continuando no mesmo emprego, fazendo a mesma coisa, como se elas não tivessem feito a faculdade. Elas não conseguem sair daquele momento ali, daquele lugar ali, porque elas ficam enraizadas. Muitas pessoas, né, ficam. E às vezes o tempo, nosso tempo é uma coisa tão preciosa, mas que passa tão rápido e a gente não consegue voltar atrás aquilo que a gente não fez e que é aquilo que a gente, né, deixou de fazer. Muitas vezes eu deixei de fazer muitas coisas e hoje, depois, com o tempo vai passando, a gente perdi muito tempo por não fazer o que eu queria, perdi muito tempo para não começar a fazer outras coisas. Aí, quando você se dá conta, seu tempo já passou. Não é bom a gente viver do passado do que a gente não fez, mas é bom a gente lembrar para que a gente possa, né, tomar mais iniciativa, ver os erros que a gente cometeu para a gente não cometer de novo, né? O que eu fiz no passado, as coisas que eu fiz de errado, que aconteceu de errado, que não deu certo. Quando você olha para o passado e vê o que você fez, né, e como você está agora, e o que você, né, se você tivesse feito algo para mudar, como você estaria, né? Então, o passado serve para isso, para que a gente relembre as coisas que a gente deixou de fazer ou as coisas que a gente fez, para que a gente possa ter uma noção se a gente melhorou, se a gente está melhor, ou se a gente, cada dia que está passando, a gente está piorando, né? Muitas vezes as pessoas pioram, né? Elas começam numa empreitada e vão ali e conseguem e tem muito dinheiro e de repente elas começam a cair, o negócio começa a não dar certo, elas começam a gastar demais, muito mais do que elas poderiam gastar e de repente elas estão sem dinheiro. Isso acontece com muitas pessoas ricas, né? Que elas de repente estão ali, né, no auge, elas têm bastante dinheiro e de repente elas ficam. Aconteceu uma época muito, né, numa época que muitas pessoas que tinham dinheiro, né, e de repente elas começaram a ficar sem aquele poder e começaram a cair, começaram, né, a mudar de classe. A gente diz cair porque quando a gente fala em pessoas ricas, a gente sempre já pensa assim, num poder, numa pessoa, né, que tem mais dinheiro, tem mais poder, mais capacidade, né, de enfrentar, né, os percalços da vida. E uma pessoa que, né, tem menos dinheiro, ela tem menos possibilidade. A gente sempre
olha, né, que a gente não está no mesmo nível da pessoa, que a gente está num nível menor, porque a gente não tem todas as possibilidades que aquela pessoa que tem mais dinheiro. E muitas pessoas acabam, às vezes, abrem seus negócios, ganham muito dinheiro e de repente ali acontece alguma coisa que dá errado e elas começam a perder o dinheiro. Mas a diferença de uma pessoa que já foi rica e que sabe como ganhar dinheiro, ela até pode perder dinheiro. Como elas investem, né? Fazem investimento, investem na bolsa, ali estão ganhando dinheiro, de repente acontece ali, como aconteceu com algumas empresas aqui no nosso estado, que elas estavam ganhando muito dinheiro, né? No nosso país também, né? Estavam ganhando muito dinheiro e de repente ali apostaram muito dinheiro, né? Na bolsa de valores, de repente ali, aquele lugar que elas estavam, né? Aquelas empresas que elas estavam, como é que é? Colocando dinheiro, de repente começa a perder e elas começam a perder. É uma jogada, né? É uma jogada para quem sabe, não é todo mundo que sabe lidar com bolsa de valores, com investimento. Algumas pessoas sabem, outras não, e de repente aí muitas empresas acabaram falindo, né? A certa época, né, um tempo atrás, muitas empresas aconteceu de falirem, fecharem as lojas, fecharem seus comércios, porque muitas vezes a gente não está, né, não está preparado para as coisas que acontecem, né? Aqui no Brasil, quando houve essa pandemia, aconteceu isso, né? A gente fala, tem agora a referência antes pandemia e pós-pandemia, e na época da pandemia, né? Que as pessoas, elas tiveram aquele, né? Muitas empresas tiveram que fechar, né? Tiveram que modificar a sua maneira de trabalhar, porque isso afastou muitas pessoas de ir aos centros, de comprar coisas, né? Isso modificou muito a vida de todo mundo, porque todo mundo passava mais em casa, não tinha tanta aquela necessidade de gastar com outras coisas, e sim com coisas que elas pudessem usar dentro das casas, né? Tipo, se tu não sai de casa, se tu não pega ônibus, se tu não, você não tem aquela necessidade de comprar roupa, de comprar calçado, você não tem aquela necessidade você não tinha também a vontade de sair e ir em lugares onde tivesse muitas multidões. Isso fez com que muitas empresas acabassem, né, fechando, falindo. Hoje a gente sabe que tem muita gente que já voltou de novo, abriu seus comércios, começaram de novo, né? Porque uma pessoa, quando ela aprende a fazer alguma coisa, quando você aprende, você tem um negócio, aprendeu a fazer aquele negócio, você sabe, por mais que aconteça algum fracasso, você vai voltar de novo, você vai tentar, né? Isso que a pessoa, quando ela sabe realmente, né, empreender, que ela sabe que ela não tem medo de fazer as coisas, ela pode perder numa época, mas ela vai conseguir de novo entrar, começar de novo, dar os passos de novo. Ela entende que ela precisa daquilo para ela melhorar, né? As pessoas que têm medo, elas não conseguem, né, dar passos além, né? Dar passos mais largos. Elas dão passos sempre pequeno com medo que aconteça alguma coisa. E a pessoa que já está acostumada, né, e que já fez uma vez, que já abriu um comércio, que já teve uma empresa, ela sabe que ela tem que dar passos largos, que ela tem que ir mais longe para que ela consiga o seu objetivo. Então, a gente falando aqui em objetivo, eu sempre falo aqui em objetivo, porque eu acredito que você, né, que está aí, tem um objetivo, tem uma meta, tem algo, já está se planejando para fazer alguma coisa, e muitas vezes a gente se para, né, nessas coisas. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho estudo, eu quero começar alguma coisa, eu não tenho conhecimento suficiente para fazer alguma coisa. E eu falando em conhecimento especializado. Conhecimento especializado é aquele que você precisa exatamente no momento do seu negócio. Não conhecimento geral, aquele que a escola dá, né, sobre todas as coisas, e que a gente acaba no fim, né, quando a gente estuda, a gente aprende sobre todas as coisas, e de todas as coisas que a gente aprendeu, algumas coisas a gente usa, dependendo da área que a gente vai trabalhar, e a grande maioria a gente não usa, porque a gente normalmente usa mais a parte direcionada àquilo que a gente vai trabalhar. E tem pessoas que acabam não usando tanto essa parte de conhecimento, mas sim, né, um trabalho mais especializado, mas que ela pode usar mais uso mecânico, né? Tipo, quem tem uma empresa que constrói alguma coisa, né? Então, a gente fala a respeito disso. Muitas pessoas se param
porque elas não têm conhecimento. E o conhecimento só é válido quando ele é direcionado a um objetivo. Quando você tem um objetivo de construir alguma coisa e você começa a ter conhecimento, né, daquele seu negócio, daquilo que você quer fazer, esse é um conhecimento direcionado, é aquele que você precisa. É aquele que você precisa para abrir o seu negócio, é aquele que você precisa para você fazer algo, né, uma realização que a gente fala aqui em sonho também, em realizar sonhos. E realizar sonhos é aprender a fazer algo que realmente você tem vontade de fazer, aquilo que você, né, imaginou, sonhou, aquilo que você criou na sua mente que você gostaria realmente de fazer. E aqui a gente estava dando algumas ideias, como o Henry Ford, né, que era uma personalidade que era muito inteligente. E outro dia eu falei a respeito sobre Albert Einstein, né, que ele tinha muitos problemas, né, e a gente sabe que nenhum desses grandes construtores, como é que a gente diz, cientistas, né, porque eles, de certa forma, Thomas Edison também, né, que foi pessoas, né, que construíram alguma coisa, cientistas que construíram, um que construiu o carro, o outro, né, a lâmpada, a luz elétrica, né, descobriu, Albert Einstein, que era uma pessoa muito inteligente e deixou para nós muitas teorias que hoje em dia a gente usa, deixou os seus manuscritos ali, milhares de cadernos com manuscritos falando a respeito das suas teorias e como ele via, né, todas as coisas, né. Ele era assim, ele era uma pessoa muito inteligente, considerado uma das pessoas mais inteligentes do mundo, porque ele sabia de todas a parte da ciência, parte de tecnologia, a parte, né, de tudo, né, de todas as partes, porque ele não via apenas ele não conseguia, quando ele via alguma coisa, porque a paixão dele sempre foi o desenho, né? E quando ele via o desenho ali, ele via como é que é, a distância, né, a curvatura, né, o tamanho, ele fazia testes também com coisas, ele era uma pessoa muito curiosa, e a curiosidade faz com que a gente acabe entendendo mais as coisas, porque você procura entender mais as coisas quando você é uma pessoa muito curiosa, né? A curiosidade é uma coisa assim que te leva a entender mais coisas e você a estudar sobre mais coisas também, né? Ver como as coisas acontecem. E ele era uma pessoa muito curiosa, né? Então ele tentava entender as coisas, ele fazia suas experiências para ver como as coisas realmente funcionavam, né? A textura, ele tentava tocar, ver a textura das coisas, né? Até para ele fazer os seus desenhos, e a partir daí ele começou a descobrir outras coisas. Olhando hoje seus cadernos, as coisas, a gente entendia de tudo, de matemática, de física, né? De toda essa área aí, de toda essa área da parte de ciência, porque ele entendia muito também do corpo humano, né? Então ele era uma pessoa que, como ele desenhava, ele tentava entender como, né, como acontecia dentro do corpo humano, né? Todas as coisas que aconteciam. E ele foi um grande homem e ele não tinha muito estudo. E logo no começo, quando a mãe dele colocou ele na escola, ele tinha, tipo, hoje poderia ser considerado como um déficit de atenção. Ele não conseguia ter atenção na sala de aula né, com a professora ali falando, ele não conseguia ter aquela atenção que quando as pessoas não têm problema, elas conseguem focar ali naquele assunto. É uma pessoa que fica mais divagando e não consegue focar naquilo que os outros estão dizendo. E ele foi uma criança assim, e ele teve problemas e foi chamado, a mãe dele foi chamada na escola porque ele tinha problemas e achavam que ele tinha algum problema na cabeça e que ele não poderia participar, que ele tinha uma dificuldade e que ele não poderia continuar estudando. Mais tarde, né, quando ele começou a trabalhar, né, com 14 anos, que ele começou a se identificar com a pintura, né? Ele começou a pintar, ele começou a descobrir várias coisas, né? Então ele começou a descobrir, né, quando no desenho das mãos, do olhar e tudo, e ele estudava todas essas coisas e acabaram se descobrindo, né, mais tarde que ele foi, apesar, né, de ele não ter estudo, ele foi uma das pessoas considerada, né, mais inteligentes do mundo.
Porque a inteligência não está no estudo que você tem. É a sua capacidade mental de entender as coisas, compreender como elas funcionam, né, faz com que você se torne uma pessoa inteligente. A inteligência dele não era direcionada ao conhecimento de escola, né? Você não pode considerar uma pessoa que teve estudo, teve faculdade, considerar aquela pessoa inteligente. Ela sabe dentro da sua área aquilo que ela tem que fazer. Ela tem uma inteligência normal, como todas as pessoas, mas eles não, eles tinham uma inteligência muito além, né? O QI deles era, foi considerado o QI de Albert Einstein, um dos mais altos, que era lá, né, no QI de 180, né, entre 180, que era um QI considerado alto e ainda é considerado um QI muito alto. Então, às vezes a gente precisa dar alguns passos rumo ao conhecimento, se você realmente quer, né, realizar o seu sonho. E é isso a gente quer que você entenda, né? É um passo importante que você tem que tomar para fazer algo que realmente esteja, mas não como eu falei, não significa que você, se você não tiver estudo, né, se você for uma pessoa de pouco estudo, que você não possa conseguir realizar o seu sonho. Talvez você esteja pensando, muitas pessoas, né, a grande maioria das pessoas que a gente ouve falar, que às vezes que enriqueceram, ficaram, algumas pessoas tiveram estudo, outras não, outras acabaram estudando depois, né, que já estavam ricos. E muitas pessoas hoje em dia, a gente ouve falar, né, que eles se perguntavam, né, por que, né, eles não fizeram faculdade, por que eles não, né, não, depois de que já tinham dinheiro, porque na verdade eles não precisavam naquele momento eles não precisavam daquele conhecimento. O conhecimento da gente tem que ser baseado, como é em escolas hoje em dia, né, em outros países, que são baseados naquilo que você quer estudar, naquilo que realmente você quer estudar. Aqui no Brasil não acontece, a gente é obrigado a estudar coisas que não é do nosso interesse, que não é da nossa área, e acaba a gente, né, de repente, você não está interessado em geografia, e você vai ter que estudar geografia. Hoje em dia, se você quer saber a localização, quanto tempo você vai demorar para chegar no lugar, como vai estar o ambiente, que tipo de ambiente você vai, né? Se você vai viajar alguma coisa, isso aí tem tudo hoje em tecnologia. Na verdade, muitas vezes a gente viaja para um lugar e você, a partir de lá, você vai ter realmente conhecimento de como é a cidade, como funciona, né? Então tem certas coisas. Eu que era uma pessoa que na época eu nunca me interessei muito pela essa área, né? Mas acredito que tem pessoas que gostam, amam, né? Amam isso aí, porque a cabeça delas está ligada a isso. Como quem gosta de matemática, né? Muitas pessoas adoram matemática, estão sempre calculando, né? E isso não vai definir o que você é, né? Mas vai definir aquilo que você vai fazer, né? Vai definir o que você vai gostar de trabalhar mais, usar mais a cabeça, trabalhar mais com os números, né? Então a gente fala aqui, a gente queria deixar essa ideia para você que muitas vezes não tem estudo e acha que você não consegue, né, fazer algo que realmente possa mudar a sua vida. E não é bem assim que funciona. Você pode buscar conhecimento através de outras pessoas, né? Pessoas, às vezes, coisas que você não sabe, outras pessoas podem te ensinar, podem te ajudar. Hoje em dia, existe aqui na internet, muitas, né, no Google, existem coisas que você, se tiver interesse, você pesquisa, você aprende a fazer. Se você quer abrir um negócio na sua casa, né, começar a fazer algo que realmente faça uma diferença na sua vida. Talvez você queira trabalhar em casa ou abrir uma empresa, ou você já tem uma empresa, mas você quer melhorar a sua empresa. O conhecimento é a base de tudo e a gente deixa aqui para você essa ideia. Não necessariamente aquele que você aprende na escola, mas o conhecimento daquilo que realmente é necessário para você que quer abrir um negócio, é necessário para você que quer construir alguma coisa e é necessário para você que quer, né, transformar a sua vida. Muito obrigado. Busque, né, busque os seus sonhos, né, procure, né, realizar os seus sonhos para que depois, mais tarde, você não olhe para o passado pensando nas coisas que você deixou de fazer, né? Que isso é ruim quando a gente olha e pensa assim, ah, por que eu deixei de fazer isso que eu poderia ter feito para modificar a minha vida? Por que eu não fiz?
tempo é uma coisa muito valiosa. A gente às vezes perde tempo com bobagem e não perde tempo com uma coisa que realmente possa mudar a nossa vida. Muito obrigada e até um próximo vídeo.